Anotem porque agora eu vou dar uma previsão. Depois do movimento dos trabalhadores sem terra e do movimento dos trabalhadores urbanos sem teto, nós teremos em Brasil o movimento dos sem terra indígena. Você entende? Nós vamos ter o MSTI. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje, quarta-feira, o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A Câmara dos Deputados tinha aprovado na semana passada o projeto de lei que restringe as demarcações desses territórios ocupados, né, até a data da promulgação da Constituição, que é 5 ou 8 de outubro? 5 de outubro. 5 de outubro de 1988. Sendo assim, essa proposta foi para o Senado, onde Pacheco, ó, sentou em cima. Ao colocar a ação na pauta, a presidente do STF, a Rosa Weber, contrariou a bancada ruralista e o presidente da Câmara, Arthur Iolori, né? Os deputados e os senadores ligados ao agronegócio esperavam afastar a corte desse julgamento, já que isso está em matéria, está em discussão no Legislativo. Caso os ministros do STF decidam que a tese é inconstitucional, o projeto de lei será colocado em xeque. Me pergunta, inconstitucional, um projeto de lei que está escrito igual à Constituição, mas vamos continuar. O PL trata de outros temas que podem seguir tramitando, mas o trecho do marco temporal deverá ser revisto. Na última quinta, só para lembrar, dia 1º, completaram-se 35 anos do dia em que a Assembleia Nacional Constituinte votou o capítulo que definiu os direitos dos indígenas na Constituição. E agora, dentre esses direitos, nós temos a questão da terra indígena. Isso ficou, né? Cada um falava uma coisa. Aí o Congresso foi lá e bancou, falou, não, é até a data da promulgação. Aí o STF falou, como assim? Eu estava tentando decidir isso por aqui. Como é que o legislador ousa em legislar? Vou pôr em pauta. Pois em pauta. Tá entendendo em casa? Tá. Bom, explicando para vocês. O que se discute nessa ação do STF é se, para o reconhecimento de uma área como território indígena, é necessária a comprovação de que indígenas ocupavam a terra no momento da promulgação da Constituição de 1988. Ao todo, 84 processos que tratam do mesmo tema estão suspensos, aguardando o desfecho da corte. A minha produção está se perguntando por que eu não estou vendo TP? Porque este miolo que está no TP eu tinha cortado na... Perfeito. Porque senão ficar muito longo, né? Eu só vou ao explicativo. É por isso que eu estou lendo aqui, né? A retomada do julgamento, ela ocorre com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que será o primeiro a se posicionar. Antes dele, já votaram o relator, que foi o Edson Fachin, e o ministro Nunes Marques. Ao votar contra o marco temporal, Fachin afirmou que os direitos territoriais originários dos indígenas existem antes da promulgação da Constituição. Para Nunes Marques, porém, quem efetivamente ocupa em um determinado marco temporal não tem o direito de ampliar a ocupação. Na avaliação do ministro, sem o marco temporal, a expansão das terras indígenas poderia ocorrer indefinidamente. É claro, os indígenas andaram por tudo nisso aqui. Exatamente. Se a gente for pensar, então daqui a pouco você separa 70% do Brasil, porque um dia alguém já ocupou. É ou não é, Cabeça? Bom, primeira coisa que vamos testar aqui é se o Congresso Nacional tem um mínimo de vergonha na cara. Primeiro. Mínimo de vergonha na cara, porque se o Supremo Tribunal Federal reverter a aprovação do marco temporal, ele estará agindo politicamente e não juridicamente. Vamos ler aqui o que diz quem está nos acompanhando tem o direito de ouvir. Artigo 231 da Constituição Federal do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. Eu vou pôr uma lousa aqui. São reconhecidos aos índios
Mas sabe por quê? Eu acho a única maneira que você tem de protestar é expor o erro, expor o abuso e fazê-lo de maneira jurídica. Espunhete. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. No dia 5 de outubro de 88, a Constituição disse: são reconhecidos aos índios as terras que tradicionalmente ocupam, ou significa, obviamente, ocupam nesta data. Ocupam na data em que foi promulgada. Em português, ocupam é o verbo ocupar conjugado no tempo presente da terceira pessoa do plural. Pronto. Então, aí nós temos, no dia 5 de outubro, a Constituição diz que a União tem que demarcar as terras que eles ocupam no dia 5 de outubro de 88. Muito bem. Sabe qual o percentual de terras no Brasil que são essas? 14%. Agora, quando você diz que eles ocupam, você joga ocuparão, em vez de ocupam, você diz... Ou ocuparam, também não cabe. Nem no passado, nem no futuro. Que eles estão ocupando naquela data. Aí a questão é a seguinte, olha a insegurança jurídica. Vai ser quando? Na data que o Supremo Tribunal Federal decidir? A decisão do Supremo Tribunal Federal terá mais força que a promulgação da Carta Constitucional? Então, caso haja uma decisão absolutamente política, ideológica, não jurídica, que desatenda a letra expressa da Constituição, se eu sou o presidente Arthur Lira, não passa mais nada no Congresso. Agora, segundo o maior constitucionalista vivo deste país, Rodolfo, Elaine Thiago, o maior constitucionalista vivo desse país foi meu professor e professor do CAPES. Zé Afonso? Professor Manuel... Não, você não foi aluno do professor Manuel Gonçalves? Manuel Gonçalves foi em 1983. O meu foi em 2004. O meu foi um pouquinho depois, mas foi o nosso primeiro. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Grande Maneco. Maior jurista, maior constitucionalista vivo deste país. Ferreira Filho. Professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Notando. Melhor. Isso tem um notável... Não só no Brasil, o mundo inteiro conhece Manuel Gonçalves Ferreira Filho em direito constitucional. O STF já está fazendo isso. Ele já se sobrepõe à Constituição. E aí? O guardião da Constituição? O guardião da Constituição... Vamos aguardar, vamos aguardar que o Supremo Tribunal Federal prestigie a manifestação do Congresso. O que o Congresso fez? Declarou explicitamente o que está escrito na Constituição. Não há nada inconstitucional. Qualquer decisão que for contra o marco temporal definido é uma decisão ideológica, política, ilegal e contrária ao texto da Constituição. Então, aí é preciso fazer, o que eu digo, a resistência jurídica na base da argumentação, da exposição dos erros de uma decisão. Não te preocupa, porque mandaram para um telão para os indígenas assistirem o julgamento. Isso não quer dizer alguma coisa? Se eu vou pôr um telão para os indígenas assistirem, eu vou pôr um telão... Exato. Não é político. Não é estranho isso aí. Hoje tudo no Brasil é político. Mas aí é muito feio. Aí é forçar a barra. É feio, Capês. É forçar demais a barra. Mas aí você está indo de encontro aos fatos. Mas aí você critica. Capês, você está indo de encontro aos fatos. Você jura por Deus, que você já não acha que o STF está politizado? Vamos falar a verdade aqui. Eu acho que está politizado. Sim, e acho que a Câmara dos Deputados tem que fazer valer a vontade de quem tem mandato popular. Quem tem mandato popular, todo poder emana do povo, está escrito na Constituição, que é exercido por seus representantes legitimamente eleitos. É a eleição que transfere a discricionariedade política. É a eleição que confere ao mandato popular o direito de representar e definir pautas políticas. Mas o que eu digo é que você estava dizendo que seria um escândalo. Você estava dizendo que seria um escândalo o STF tomar uma decisão política. Ele já tomou várias. O Poder Judiciário tem legitimidade técnica. Ele interpreta a lei, aplica a lei e determina que se cumpra a lei. Mas não está sendo assim. Esse aí já está se politizando a aula. Já está se politizando a muito. Olha para vocês verem o que eu acabei de falar. A presidente da corte, a Rosa Weber, ela definiu que 50 cadeiras no plenário, lá dentro, estarão ocupadas, reservadas
para lideranças indígenas. Outras 250 pessoas poderão acompanhar a sessão por meio de um telão que será montado em um gramado ao lado da Praça dos Três Poderes, em frente ao prédio da Corte. A segurança da região em torno do STF ficará a cargo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, aquela que não presta. A previsão, segundo o próprio STF, a previsão é de que apenas uma das vias da esplanada dos ministérios seja fechada para o deslocamento do grupo. Agora, depois desse trauma do 8 de janeiro, você vai pôr um telão e colocar centenas de partes interessadas para assistir, ou você sabe que eles vão comemorar, ou vocês sabem que eles vão ficar revoltados. É pra comemorar, pra Porra, isso aqui virou Copa do Mundo. Copa do Mundo. Virou espetáculo. Da justiça. Total. Espetacularização. Dá para esperar que eles vão seguir estes preceitos que nós aprendemos em sala de aula? A gente espera. Sem fazer um telão. Nós temos que acreditar no país. O que a gente aprendeu na sala de aula também é o dia do índio e lutar contra o povo, a favor do povo indígena. Será que eles estão esperando a população em massa ir lá apoiar essa causa do índio? Por isso colocaram um telão lá? Da Índia, quando nós estávamos lá em Antanhos, que a gente ficava pintando o peninho.